partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Boa tarde, amigos. Mais uma edição do Futebol em Rede aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. Hoje é um dia chuvoso em São Paulo. Fábio Seródio, amigos da AltV. O nosso Vander Luiz vem já por aí. Vamos encontrá-lo em algum lugar nessa região aqui no estado de São Paulo, com certeza. Debaixo do guarda-chuva. Debaixo do guarda-chuva, será? Será que? Porque tem lugar que está chovendo, tem lugar que não está chovendo, né? Muita coisa. Olha, a cidade eu diria que está hoje alvinegra. Em preto e branco. Então está em festa? Em festa. Vou falar para você. O Corinthians campeão brasileiro 2017. O Corinthians lidera o campeonato desde a 5ª rodada, né? E falam que o Corinthians é o cavalo paraguaio. Mas o cavalo paraguaio bom, hein? Que coisa. Vou falar para você. É o cavalo paraguaio que deu certo. Parabéns ao Corinthians, campeão brasileiro, virtual campeão. Deve ser nas próximas rodadas. Aliás, você aposta que o Corinthians será campeão em que rodada, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, vai rolar festa, podem ficar tranquilos, a Ivete Sangalo já mandou avisar. Vai ser contra um carioca. Ou o Fluminense na Arena de Itaquera, ou o Flamengo no Rio de Janeiro. A escolha do freguês. Eu escolheria o Fluminense porque já é feriado mesmo. Lá no Itaquerão. Aí já faz festa no Itaquerão. E sábado tem o Avaí. Itaquerão não. Arena Corinthians. É uma homenagem ao grande bairro. O estádio não tem nome, não consegue vender. Aliás, o cara quer vender o nome do estádio, quer voltar a ser presidente. Mas só que agora, quando ele voltar a ser presidente, o outro não será o presidente. Então vai ser meio complicado arrumar esse problema do estádio aí. Mas, e Vander Luiz? Por onde andará? Vander Luiz, e você, seu destaque? Quartarolo, meu destaque é o seguinte, é o Corinthians que quando o torcedor precisa, quando a situação aperta, ele não deixa o torcedor na mão. Bem diferente de Santos e principalmente do Palmeiras, quando precisa, espana. Tá de sacanagem, né? Tá com a camisa do São Paulo, você viu? Que coisa. Mas tem jogo de São Paulo hoje no Pacaembu. Sim. Contra a Chapecoense. Mas e o São Paulo hoje pode se livrar matematicamente do biscoito aí? De quem? Do Bono? O Bono Vox já ligou, queria participar, mas não vai poder. Mas não, ele vende biscoito, porque outro dia eu fui no supermercado, tá, Bono. Ai, meu Deus do céu. Mas se o Bono quiser vir para a rede, que venha também. Ô, Fábio Seródio, quais as emissoras de rádio que estão conosco mais uma vez aqui no Futebol em Rede, vindo para a rede, eles também? É lógico. Um grande abraço para você, de Presidente Venceslau, da Venceslau AM 610, que está conosco. A difusora AM 570 da cidade de Taubaté, outra emissora que retransmite o programa. E é lógico, um abraço especial às rádios Bragança, AM 1310 da cidade de Bragança Paulista, e a Nova Bebedouro AM 1180 da cidade de Bebedouro, que já estão vindo para a rede. Venha para a rede você também. E temos o WhatsApp. Ligou e hoje ela está de volta. Ela voltou. Hoje vai dar problema com o telefone, pode ter certeza. Vamos lá. 11 99180 7664. 11 99180 7664. Você manda a sua pergunta, a sua participação e ela será recebida por Karen Eichmeier. E já a gente volta. Venha para a rede e você também. Participe, faça interação com o Futebol em Rede. WhatsApp 11 99180 7664. 11 99180 7664. Mande sua mensagem de voz ou de texto. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias
por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água, não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício, antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui com o futebol em rede. Corinthians, campeão brasileiro. Vou falar pra você, o cavalo paraguaio bom, hein? As faixas estão prontas. Não, tá tudo pronto. Pode entrar de faixa já no sábado contra o Avaí. Não exagera. Não atropela, só porque não atropela. Ontem Faltam ganhou... 8 pontos, hein? 8 faltam. Ele tem 8 pontos em relação ao Grêmio, tem 9 pontos em relação ao Santos, 11 pontos em relação ao Palmeiras. Se o Grêmio, nos 2 próximos jogos, não pontuar, ou pontuar menos do que 6 pontos, Grêmio e Vitória são os próximos jogos, em Porto Alegre, sendo que o Grêmio Vitória e Grêmio São Paulo. Sendo que Grêmio e Vitória será no Alfredo Jaconi. Porque tem show do Coldplay na Arena do Grêmio. Que também ligou aqui pra gente, mas olha, não tem espaço para vocês participarem, sinto muito. A próxima vez que vierem ao Brasil, avisem antes. Então, Grêmio e Vitória vai ser no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Isso. Bela Caxias do Sul, o vinho de lá é bom. Aliás, a Serra Gaúcha é maravilhosa. Aí o jogo contra o São Paulo, para azar do São Paulo... encontrei um lugar que ele gosta. Não, mas é maravilhosa mesmo. E São Paulo e Grêmio e São Paulo será na Arena na rodada seguinte. E depois, na sequência, o Grêmio jogará na Vila Belmiro contra o Santos, ou seja, o Santos pode dar uma mãozinha para o Corinthians. Já o Corinthians joga sábado contra o Avaí no Itaquerão, que você gosta muito. Arena Na quarta-feira, Fluminense no Itaquerão, pode ser campeão. Corinthians. E se o Grêmio, por exemplo, não fizer 6 pontos desses 2 próximos jogos, e o Corinthians fizer esses pontos, com a vantagem que já tem, é claro que o Corinthians será matematicamente campeão brasileiro quarta-feira que vem, feriado nacional de 15 de novembro, contra o Fluminense, que está pendurado. Cai, não cai, né? O Fluminense. Tá complicado. Será contra um Carioca a festa, ponto. É verdade. Eu li isso no seu blog hoje. Olha, Fábio, a lamentar a contusão do Walter ontem, uma contusão esquisita até, e que vem ocorrendo sistematicamente, há recidivas com o Walter. O departamento médico do Corinthians, você conhece, é um bom departamento médico. Ele foi repor a bola lá e acabou sentindo a virilha e foi uma condição grave. Tanto é que vai jogar o Kaique, mas o Corinthians até está sondando a possibilidade, não talvez para este sábado, mas para repatriar antes do prazo o Cássio, que não está na seleção, mas não vai jogar. Então... É contra quem o jogo? Contra o Fluminense no jogo seguinte. Um balde resolve o problema. Ah, tá bom. Olha aí que é outro otimista. O Henrique Dourado, aquele que jogou no Palmeiras. É goleador do campeonato, junto com o Jô. Aliás, o Jô não joga sábado porque pegou a rigorosa pena de uma partida por chutar o Rodrigo da Ponte Preta. Aí eu acho errado. Por quê? Porque eu acho que por burrice ele deveria pegar pelo menos 2 jogos. Foi desqualificado como se burro, esperava, né? O resto, o que ele fez foi burrice. Bobagem, né? Burrice. Desqualifica a agressão. Não, é burrice. Arruma uma pena para burro e põe nele, pronto, acabou. Eu acho que o sindicato dos burros iria protestar. Diante disso, o Jô está suspenso por apenas um jogo. Voltará contra o Fluminense. Bom, não precisa falar muita coisa, né? Acho que o Corinthians é o campeão brasileiro de 2017, né? Tem alguma dúvida ou não? Não, tem dúvida. Agora, por falar em Corinthians, já está o zum aí que o Arana vai bater asas. Isso todo mundo sabe. Afinal de contas, o Fernando Garcia é um dos empresários dele. 60% dos direitos não são do Corinthians. Isso significa que a maior parte dos direitos do menino pertencem a empresários. Então, baterá asas. Dizem que é o Sevilha, já pintou Barcelona. Como o empresário gosta de jogar coisa antes da hora, hein? Meu Deus do céu. Deixa chegar a proposta. Parece aquele cara lá na Moca, que a filha era feia. Ele falava que ia casar com ela. Alguém ia casar com ela aquela semana. Calma, bicho. Casou? Ainda não. Mas calma. Calma. Não é sempre que você arruma um trouxa, mas calma. Deixa chegar a proposta, aí chama o menino para conversar. Calma, tô com muita sede para vender o menino, cara. Não sei por quê.
Olha, a verdade é a seguinte, Seródio, eu trabalhei como repórter muito tempo, a vida toda, ainda converso muito com gente do futebol, você também, você trabalhou até do outro lado, como assessor de imprensa, e a verdade é a seguinte, quem nunca foi usado por uma fonte, né? Acontece. Mas eu acho que a imprensa hoje tem que tomar muito cuidado, e quem sou eu, não sou ficar aí de patrulheiro da imprensa, mas é preciso tomar cuidado, que chegam algumas informações que vêm já penduradas e com segundas intenções, e para usar inclusive a manchete. A grande maioria. Ué. Aí que tá, nós falamos da burrice do jogo. Também tem burro na imprensa. Não me diga. Alô? Não. Você está sendo muito exagerado. Tem burro do bem e burro do mal. Cruel. O burro do bem é aquele que o cara conta uma mentirinha, não acredita, fazer o quê? Acontece. Agora, o burro do mal é aquele que o mesmo conta sempre a mesma mentirinha e ele continua acreditando. É o premeditado. Aí já o cara é muito burro, é um burro do mal. É o que eu falo do dirigente, né? Existem 4 tipos de dirigentes, na minha opinião. Há o dirigente que é honesto e bom administrador. Esse é ótimo. Há o dirigente... Tá meio escasso. Que é desonesto e mau administrador. Esse tá cheio. E há o dirigente que é honesto, mas é mau administrador. Também existe. Também existe. E há o dirigente, aí é o pior de todos, que é envolvido em tudo quanto é tipo de falcatrua, aí é complicado, mas isso existe em todos os segmentos. Não vou dar exemplo, vou comentar um assunto que tem talvez alguma coisa a ver com esse tema. Você viu a eleição no Vasco da Gama? Vamos falar disso já, hein? Meu Deus. Você já percebeu que tudo que o Eurico mete a mão acaba na justiça? Não. É complicado demais, gente. Eu não consigo acreditar que isso continua acontecendo. Olha, vou falar uma coisa pra você, Fábio Seródio. Vou chamar o Vander Luiz com aquela camisa São Paulina que ele está usando. É uma homenagem ao jogo de São Paulo hoje. Você também está de vermelho, viu, nego? Eu ainda estou no outubro rosa, mas eu vou trocar. Agora é novembro azul. É novembro azul. O nosso Vander Luiz está por aí, vamos descobrir por onde. E na volta eu vou fazer uma homenagem ao campeão brasileiro dessa temporada, o Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro. Se vestir a camisa do Corinthians, aí eu me jogo no chão. Não, faça isso, vai tremer o estúdio. Alô, jogo no chão. Alô, meu caro Vander Luiz. Será que vai vestir? Aliás, nós não anunciamos a Karen, né? Quer dar? Desculpa, hein? Programa ao vivo tem essas coisas. Desculpa, a prioridade aqui é a beleza. Não. E nós fizemos errado. Começamos a papear aqui, era pra chamar já o Wander. Não é à toa que a SIG tá maluca lá, vai jogar a câmera em cima de nós. Carenque, Maia. Desculpe, boa tarde. Imagina, boa tarde para todos que estão assistindo a gente. E vocês já querem que eu mande uma pergunta? Manda bala. O Lucas Mendes está falando assim: Palmeiras joga mal e perde mais uma vez. Já existe pressão para um novo técnico? Nossa Senhora! A gente vai responder já. Que novo técnico, né? Você já imaginou as alamedas lá da arena? Como tá é que estão hoje? tudo. O capitão Nicolas já morreu, mas deixou descendente. Mas eu conheço uns lá que a essa altura do campeonato, meu Deus o telefone não para. Então vamos falar um pouco mais do Corinthians. Eu tenho certeza que ele falará do Corinthians. Vander Luiz. Oi, Quartarolo, Fábio Seródio. Nessa minha primeira participação, deixa eu falar aqui um pouco do Corinthians. O Corinthians, que tem tudo aí para ser campeão, andou um pouco ameaçado aí, mas agora tá pegando novamente o caminho do título. Olha, o Corinthians não é todo aquele time do primeiro turno, toda aquela vantagem que abriu no primeiro turno. Mas o Corinthians não é também o início deste retorno, até a metade desse retorno, onde realmente entrou tropeçando e fez aí um papel complicado para o líder. Mas, acima de tudo, esse Corinthians é um time que, na hora que precisa, como eu falei aqui no programa anterior, quando está acuado, vai lá e decide. Não é uma questão de falar assim, de separar os homens dos meninos, como se fala, ou de comentar que os outros times são pipoqueiros, mas o Corinthians é um time determinado. Quando precisou no primeiro turno, aquela decisão lá contra o Grêmio em Porto Alegre, teve pênalti defendido e ganhou, conseguiu um resultado extremamente importante. Quando não estava bem no campeonato, né, com relação à sequência de jogos, empatou com o Grêmio. O clássico contra o Palmeiras, mesmo com o Palmeiras em cima do Corinthians, o time se segurou e mostrou determinação. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, onde o empate já poderia ser considerado um bom resultado,
teve o Walter pegando o pênalti e teve o Corinthians ganhando. Então esse Corinthians é, acima de tudo, um time que funciona quando precisa. É igual aquele carro que não deixa você na mão, é igual aquele amigo que não deixa você na mão. Você pode contar com ele num momento decisivo. Corinthians é um time que satisfaz. Quer dizer que é Paraguai, né? Então vamos lá, vamos Eu homenagear o fiquei- Corinthians. Eu fiquei emocionado com o Vandro, É, que é um amigo. amigo que está sempre presente. Puxa, ele tá filosófico. Não, eu vou homenagear o Corinthians, vou cantar uma música. Não, cantar música não. Foi num baile em Assunção, capital de Paraguai, que eu vi las Pensei que ia Paraguai, vestir a camisa do sorridente Corinthians. a bailar. Pensei que O ia time vestir. paraguaio. O time paraguai ganhou o Paraguai. Campeonato Brasileiro. Ó. Pelo amor de Deus, Ó, hein? Imagina aqui os outros. vai vir então. a pausa aí, mas o Corinthians... O que é pausa? Vai, comercial. Para os nossos comerciais. E tá depois eu quero falar a respeito do Corinthians, que o jogo contra o Atlético Paranaense... certo. Não vai querer criticar o time campeão. O time campeão não tem muito defeito. Como não tem Imagine defeito? os outros. Eu vou falar pra você, a coisa tá feia. Mas o Corinthians realmente foi o melhor. Com esse até aqui. time que E tá aí merece. na Libertadores da América, sai na primeira fase. Olha, já falaram isso do Sai na Corinthians, primeira do Paulista fase. e no Brasileiro, hein? Mas, Seródio, a gente volta já já. Venha pra rede você também. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. Acompanhando também a gente as rádios, as emissoras do interior paulista. E a rede está aumentando, hein? Aumentando, tá? O Venceslau Estão AM pedindo 610. para eu cantar de novo, você quer? Não. Não. O Venceslau AM 610. Mas o computador corrige a desafinação. Não. Difusora AM 570 de que Taubaté. triste. Bragança AM 1130 na cidade de Bragança Paulista. Nova Bebedouro AM 1180 na cidade de Bebedouro. E você também pode acompanhar, falar com a gente através do Facebook. @Futebol em Rede é o Facebook da gente. Você acompanha o programa pela AltV, mas pode mandar uns torpedinhos para Karen que ela responde. Falar em torpedinha significa brava. Manda uma Torpedo mensagem. no bom sentido. É verdade. Eu estava falando do Corinthians, o Quartarolo. É o seguinte, o Arana vai embora, porque 50 milhões de euros é a multa. Eu acho que o Jô também tem proposta, viu? 50 milhões de euros a multa, ele tem contrato com o Corinthians até 2019. Os malucos... 50 milhões, 60% é do Fernando Garcia, Não é do Fernando Garcia mas só. de empresário. né? Ele e mais uns caras. Então só aí são 30 milhões. Você acha que esses caras vão perder a chance de um peru de Natal como esse? Mas de jeito nenhum. Mas se não for pro Sevilha, vai pro Girona. Se não, ele enfia no Bordeaux. Dá pra um China. jeito. Vamos dar um jeito. Aí o Jô também tem proposta. Acredito que um ou outro acaba saindo do Corinthians. O Pablo, por exemplo. O Romero, jogador da seleção paraguaia. Você acha que alguém Disputou vai esse contratar eliminatório? Vai. Você vai ver que vai fazer negócio. Conseguiram vender o... Não, vendeu não. Emprestar o Mendonça. Tá lá. Vai emprestado. voltar, né? Vai. Vai voltar. O Luca também vai voltar. O Corinthians precisa de reforço. Precisa de um atacante. Porque com o Casim não dá. Não, precisa de um bom atacante já com o jogo. Mas o Se jogo sair o jogo, 2. Precisa de um atacante. Precisa aprender a jogar com a bola. Porque o primeiro turno era vem pra cima que eu vou atrás, né? Aí deu certo. Aí os caras começaram a perceber que não dava pra colocar toda hora a coisa do jeito que o Corinthians quer, complicou. Tem que aprender a jogar com a bola. Alguns jogadores deram uma encostada aí, precisa dar uma puxadinha de orelha. O Corinthians precisa de reforço para Libertadores da América.
O sorteio da Libertadores vai ser no dia 20 de dezembro. Até lá, espero alguém já comece a se coçar, apesar de que teremos eleição no Corinthians. E isso sempre complica, né? O Corinthians não tem time para ser campeão da Libertadores. Para ser campeão brasileiro, lógico que tem, Para ser campeão paulista, lógico que tem, Ser campeão da Libertadores, aí precisa dar uma melhorada, na minha opinião. Mas eu acho que já está ajustado. O Giovanni Augusto não vai acertar um cruzamento, um chutamento que nem ontem. Mas não ele também não foi é tão ruim quanto foi até agora, né? Foi sem querer. melhorar. O Marquinhos Eu cruzei Gabriel. com o primo do Giovanni Augusto num shopping aqui em São Paulo. Boa gente, o Giovanni Augusto, boa gente, o primo dele. Aí o primo dele foi puxar minha orelha, falou assim, pô, ele não deixa ele jogar. Eu falei, não, que não deixa ele, acomodou, né? O salário é bom, né? Fez o gol, palmas pra ele. Aí é uma prova inequívoca de que o Corinthians tem estigma de campeão nessa temporada. O Giovanni Augusto, quando entrou, todo mundo, meu Deus, entrou Giovanni Augusto, e agora? Ele entrou e acabou fazendo o gol. Fez o gol. E o Corinthians ganhou por 1-0. Só não vai ser o gol do título, porque ainda tem que jogar ainda mais. tem coisa para acontecer. Agora, o Corinthians é um time que está ajustado, mas o Carille já sabe, vai perder jogadores. Você citou alguns aí, até alguns menos votados podem sair também. O Fagner renovou o contrato até 2022, mas isso não é segurança que ele vai ficar. O Corinthians tem defeitos, mas é um time ajustadinho, bonitinho, que precisa ter um elenco mais longo. Até acho que se pega esse time do Corinthians aí, engrossa um pouco mais o caldo, deixa mais um ano, aí o time fica bom. Fica bom. Mas para disputar a Libertadores, para ser campeão é meio complicado. Se bem que o Boca já está na Libertadores. Mas mata-mata. O Júnior de Barranquilla está na Libertadores. Também já saiu. Não é assim. O Boca a Libertadores, no Campeonato Argentino. O mata-mata é traiçoeiro. O mata-mata, às vezes, o time pior acaba passando. Mata-mata é bang-bang. Se fosse pela... Não, mata-mata mesmo. Pela regularidade, o Corinthians foi campeão brasileiro. Já está aí para pegar a taça e dar a volta olímpica. Mas o mata-mata oferece algumas observações que o próprio Barcelona de Guayaquil tirou o Palmeiras, que é mais forte que ele, indubitavelmente, tirou o Santos, que também é mais forte. Esses dois jogadores lá, o número 10 lá, o Damião. Que não vai ficar. E o tal de Jonathan Alves. Não vai ficar. São dois bons jogadores. Mas só tem isso também. Só corre, vão atrás. Né? Não sei se vale a pena. Não conheço, não tenho nenhum contato com o procurador deles. Quanto jogador a gente viu a explodir na Libertadores, em times menores como esse, e chegam aqui e não conseguem jogar. Isso também é um problema grave. O Cardona, que joga, colombiano, joga no Boca, bom. Então, mas aí você chega lá, contrata, traz. A única vantagem é que você pode devolver para lá. Porque pelo menos lá ele vai jogar. Mas você tem que fazer uma aposta, tudo bem. Mas às vezes tem coisa igual aqui que vai custar um pouquinho mais barato até. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, né? O Palmeiras amanheceu com muros pichados e a frase: Felipe Melo e mais 10. Mas quem foi o burro que escreveu isso? A torcida organizada, muito provavelmente. Deve ser parente do Felipe. Não, a torcida organizada. O torcedor organizado tem essa mania de, sabe, de achar que o cara que briga, que vende aquele negócio de baixão, é esse que vai resolver. Ontem ele estava no banco, nem no jogo participou. O Palmeiras foi horrível, foi pífio, foi um vexame. O Edu Dracena, que eu reputo um grande zagueiro, falhou bizonhamente no primeiro gol. O Juninho parecia zagueiro de várzea ao tomar aquela volta em cima dele. Aí, quando parecia que ia reagir com um golzinho lá do Dudu, toma outro gol também. Foi totalmente dominado no segundo tempo. Quer dizer, o Palmeiras mereceu perder de 3-1. E ontem não pode reclamar nem da arbitragem. O Moisés na saída do campo e depois também... Ficou maníaco? Reclama da arbitragem de tudo? Reclama todo o jogo. E o Moisés na saída do gramado e também depois da coletiva, o próprio Alberto Valentim, o técnico interino, eles reconheceram que não dá... Para mim sempre foi. Que não dá mais para o título. O título, disputa, coisa que a gente eles mais ligaram já pro sabia, Alegrão, né? Ligaram para o Alegrão? Ligaram para a mãe de santo, aí para saber. Então os muros amanheceram pichados, o Felipe Melo é o homem que agora vai salvar o time, né? E na verdade, o que a Crefisa quer fazer, quem paga é ela, né? A dona Leila. O que ela quer fazer é negociar logo o Felipe Melo para se livrar de um dinheirão que ela vai gastar ainda de 21 milhões de reais por um jogador que não joga, já que o salário dele é de apenas 800 mil por mês. Quanto?
800 mil por mês. É o jogador virtual mais bem pago do mundo, porque ele só joga na internet. E o Alberto Valentim não deve ficar. Agora, estão falando na volta do Vanderlei Luxemburgo, do Luiz Felipe Scolari. E o Everton, o goleiro, aquele goleirinho do Atlético Paranaense. Ó, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari. Esse já falei. Tem o Cuca. Seria uma boa solução. O Eduardo Batista. Olha, o Everton do Atlético Paranaense, segundo informações, já está contratado para o ano que vem. Eu, particularmente, acho ele pior que o Fernando Praz e o Jailson. O goleiro, o Everton. Aquele que falhou ontem lá. O que falhou ontem? E o Lucas Lima também, o jogador que joga com a pantufa, também estaria na lista do Palmeiras. Lucas Lima, na minha opinião, é bom reforço. Né? Agora precisa ter um treinador aí. É isso que está faltando, né? Precisa ter um treinador. Aliás, foi um problema do Palmeiras esse ano. Nem o glorioso Cuca, que eu acho que é bom treinador, conseguiu dar um jeito. O Vander está pedindo passagem, que ele quer falar do Palmeiras e quer falar também do Santos. 2 times que negam fogo na hora H. Não, nega fogo. 2 times fracos. Mais fácil. Mas a hora que estava esperando que reagisse, o Palmeiras podia reagir. Quem esperava você? O mundo. Quando janeiro chegou, meu filho, todo mundo apostava que o Palmeiras ganharia títulos esse ano. Agora é fácil falar, não falei nada. Você falou. Você falou. Aonde tem isso? Está gravado. Aonde tem isso? Está gravado no meu gravador. Fábio Seró disse que o Palmeiras era favorito para a Libertadores. Nossa. Onde já se viu. Mas são times que realmente deviam estar fazendo mais coisas do que fizeram, né? Mas não conseguiram. Wander Luiz, onde está você? Bruno Seródio, eu falei do Corinthians, que o Corinthians, quando se precisa dele, pode contar que o negócio vai lá e funciona. Já é o oposto do Palmeiras e do Santos, né? O Santos, na Vila Belmiro, ontem contra o Vasco da Gama, é um jogo que não podia pensar nem em empatar. E toma a virada nos minutos finais. E o mesmo com relação ao Palmeiras, né? Depois de ter vivido o momento aí que estava brigando diretamente pelo título com o Corinthians, na semana passada, essa hora aqui, a gente estava falando, olha, se o Palmeiras ganhar domingo, olha como que vai ficar a situação do campeonato, o Corinthians está ameaçado, e aí vai ser um Palmeiras embalado e um Corinthians abalado psicologicamente. E o que aconteceu? Contra o Cruzeiro em casa, não foi bem, não conseguiu ganhar o clássico e o pior de tudo, perdeu para o Vitória num jogo, isso é uma coisa para você, onde o Palmeiras não apareceu, né? Não apareceu, é um jogo realmente terrível do Palmeiras, né? Aliás, a coisa tá até estranha até quando o Dudu faz gol de cabeça, né? Como o Dudu é baixinho, fazer um gol de cabeça é uma coisa fora do normal. Então, se o Corinthians é um time que se pode contar com ele no momento decisivo, já Santos e principalmente o Palmeiras, não dá não, deixa o torcedor na mão. Não deixa de ter razão nosso Wander Luiz, né? Você esqueceu que tem 11 caras do outro lado. Mas não dá pra perder do Vitória por 3-1. Aí ficaram, o Elano já começou a subir pelas paredes. Mas o Vasco da Gama não é tudo isso pra ganhar do Santos na Vila Belmiro. Acabou ganhando e quase fez 3-1. Sim. Quase fez 3-1. Karen Eichmeier, algumas mensagens a mais. Estamos esquecendo muito da Karen. O que está acontecendo com a gente, né? Ela faltou todo dia. A próxima, logo após a pausa, só ela vai falar. Tá bom. Tá bom? Pois não, Karen. Eu queria mandar um abraço pro Vitor Belmonte, pro Ezequias, pro Paulo, pro Fabiano e pro Carlos, que estão assistindo a gente agora. E o João de Florianópolis está perguntando assim, Rogério Ceni de volta como treinador, para quem é melhor, ele mesmo, pro futebol brasileiro ou pro Fortaleza? Ele deve aceitar? Agora há pouco houve a pergunta sobre o Alberto Valentim, né? A gente nem respondeu. Aceitar, e agora o Rogério Ceni. Ele deve aceitar correndo. Eu acho que é um bom recomeço para ele. Deve aceitar correndo. O Fortaleza vai disputar a Série B. Série B. Que é o que tem importância para o Fortaleza. O Campeonato Cearense... Mas lá tem rivalidade, hein? Se não ganhar. Sim, mas na Série B tá rivalidade contra o Ceará. E se o Ceará não subir? Tem essa, o Ceará tá para subir. Acho que seria uma boa, tanto para o Fortaleza como para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni talvez coubesse num time num lugar mais... um futebol mais avançado. Mas... tá bom. Pra ele tá bom. Tem boas praias também. A cidade é boa. Ele gosta de queimar peruca na praia? Não, o José Macia, o senhor Pepe, ele falava assim, eu sou um cara de sorte mesmo. Cara que jogou muita bola, né? Grande Pepe. Contador de história, fantástico. Ele disse que trabalhou no Fortaleza. Ele falava assim, eu fui campeão cearense com Fortaleza. Eu falei assim, tá bom, seu Pepe. Não, ele falou, você está pensando que é pouca coisa? Porque no Ceará, na época, não sei se ainda é assim, o Ceará era o time do governo, na época da ditadura ainda. Então tinha que ganhar o Ceará todo ano.
E ele foi lá e quebrou a escrita, ganhou com o Fortaleza. Então, ele fala, olha, eu consegui ganhar um título no Ceará com o Fortaleza. Realmente, eu falei, e como é que o senhor está agora de sorte? Eu falei assim, estou dando uma polida na minha estrela. Manda os números da Mega Sena. O Pepe realmente era muito engraçado. Muito bom, foi um jogador. Boa gente, fantástico. E jogou num ataque ruim, né? Dorval, Mengável, Coutinho, Pelé e ele. Você sabe da história do Pepe com o Éder, né? Não, conta aí. Eu vou contar depois da pausa. Não, depois. Depois eu vou... Hoje Ele eu tô prometeu vestir a camisa do Corinthians? Não vou vestir a camisa do Corinthians, eu torço pelo Santos. Mas quando o Corinthians for campeão, vou botar a camisa do Santos e vou homenagear o Corinthians. Porque o torcedor tem que deixar de ser idiota. Quando o time adversário ganha, tem que aplaudir. Não tem que ficar, porque o árbitro... Porque... Chega, gente, já está enchendo o saco. Já a gente volta. Faz o gesto aí. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede aqui na AltV, venha para a rede você também, altv.com.br, nos acompanhe pelo Facebook e também nos envie mensagens. A Karen Aikmaia vai recebê-las pelo WhatsApp 64011, né? 991807664 e o pessoal do interior, Presidente Venceslau, Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro, também conosco mais uma vez. A rede está aumentando, o pessoal está vindo para a rede, Seródio. Vem você também. Venha. Temos aí a Venceslau AM 610, 570, também estamos nas rádios de Bragança Paulista, AM 1310. 1310. Se inverteu. Em Nova Bebedouro AM 1180. Eu falei aí do Pepe e do Éder. O Pepe. Vamos ver essa história. O Pepe, senta que lá vem história. Senta que lá vem história, mas a gente vira Forrest Gump, né? É tempo de trabalho, né? O Pepe pegou o Atlético Mineiro para ser treinador naquela época onde a Arena ia mal, mas um time no Nacional, onde a Arena ia bem, mas um time também. Em 71 era o Tele Santana. Não, foi bem. Era uma viagem lá pelo exterior, já no final da ditadura. Aí o Pepe foi treinar o Atlético Mineiro. E você se lembra que os times subiam para o norte, nordeste, e faziam todos os jogos lá e depois desciam. Ficava 15 dias lá. Daí ele pegou no meio do caminho e o jogo era contra o Nacional em Manaus. Lembra do velho Nacional em Manaus, que tinha o campus, aquela coisa toda? Cerezo jogou lá. Eu? Aí, Cerezo jovem ainda. O Cerezo. Cerezo.
Aí o Éder era o ponta esquerda do Atlético Mineiro. Aí o Pepe escalou o time, botou o Éder no primeiro tempo, o Éder andando em campo, chegou no intervalo e falou, olha, você não vai voltar. E só o Pepe mesmo, né? Tava perdendo o jogo de 2-0, botou Chico Espina. Jogou no São Paulo. Jogou. O Chico Espina entrou e fez 2 gols e o time ainda ganhou de 3-2, da virada. Só o Pepe mesmo conseguiu uma coisa dessa. E o Chico Espina era bem ruim de bola. Mas tudo bem. Aí, jantar após o jogo no hotel, Pepe fala assim pro Éder, ô Éder, passa lá no quarto que eu quero falar com você depois em particular, tá ok? Ok. Aí, bate na porta, chega o Éder. Você lembra do Éder, você entrevistou várias vezes o Éder também. Cara bonachão, gente boa, jogador extraordinário, meio maluco. Mas um baita de um jogador, um dos melhores que a gente viu, né? Ele gostava de correr pra placa. E batia bem, batia mal na bola, né? Nossa senhora, batia falta. Aí o Pepe fala assim, olha, tirei você do jogo, você estava andando em campo, porque ponta tem que fazer gol, né? Eu, por exemplo, fui ponta esquerda do Santos. Eu fiz 400 e poucos gols. Eu acho que jogador de ataque tem que fazer gol. Eu falei assim, gol? O senhor já viu o que quer dizer meu nome? O que quer dizer seu nome? Éder, rede ao contrário. Aí eles ficaram amigos e o Éder jogou uma barbaridade e realmente ele batia muito bem na bola. Falando um pouquinho do Santos, já que falamos do Pepe. Eu queria falar um pouquinho mais do Palmeiras. Então fale. É que eu tô assim, em estado de choque. Eu não quero falar muito mais do Palmeiras, porque os caras acham que a gente só pega no pé do Palmeiras. Felipe Melo mais 10, eu fiquei em estado de choque. Você ficou? Agora, eu fiquei sabendo, estava vendo aí nas redes sociais, que aquela torcida que vai lá fazer... E canta e vibra? Não, eles fazem entrevista coletiva na porta do CT. A torcida promove uma coletiva na porta, põe até banner. Eu tô carnavalesco mesmo. Banner, mano. Aí fizeram uma nota oficial e diz assim, ó, quem não aguenta a pressão, fora do Verdão. Meu Deus do céu. Pensaram a noite inteira para fazer esse verso, e você tá aí desdenhando o verso. Aonde chegamos? A torcida picha o muro pedindo Felipe Melo e mais 10. Inventa uma entrevista coletiva na porta do CT. Aí, agora fala que quem não aguenta a pressão, fora do Verdão. O carnaval chegou? Aliás, as torcidas organizadas deviam ganhar carnaval, né? Faz tempo que não ganha também, né? Os jogadores deviam chegar lá, cadê o título do carnaval? Não tem? Não ajuda, não atrapalha. E outra, né? Eu acho que a frase estava errada. Alguém que escreveu. Felipe Melo, ponto. Por favor, um camisa 10. Não tem. O Moisés até que tem jogado bem, eu gosto desse jogador, mas é um jogador médio, né? Jogador médio. É mais ou menos isso aí. Ele vai quando todo o time vai, é um cara lutador, mas não sabe. Olha, o nível que tem o Palmeiras. A torcida do Palmeiras não tem nada a ver com isso. Não, aliás, a torcida do Palmeiras é uma torcida maravilhosa. A segunda talvez em São Paulo, né? Atrás do Corinthians em número de torcedores é a segunda maior. Só que tem uma coisa, né? O Alexandre Matos já está com uma lista desse tamanho de compra e venda para o ano que vem. É um balcão, né? É um supermercado de atleta. O Palmeiras precisa começar... Alguém precisa me explicar uma coisa. O que faz o Alexandre Matos? Compra e vende jogador. Mas ele parece uma empregada. Tudo que você fala para ela com custo. Fala, por favor, passou uma mosca. Custa tanto. Aqui, ficou louco. Mas ele é o homem do futebol. Agora, ele faz... Não, o Palmeiras gastou 200 milhões, Não gente. tem a Dona Leila lá? Você chama Dona Leila? Nem sei o nome dela. Dona Leila Crefisa. Dona Leila Crefisa? É ela que assina o cheque. Então, quem gasta é ela. Dá palpite no dinheiro da mulher é fácil, bicho. Mas ela paga. E outra, quantos trouxe? A verdade é a seguinte, Fábio Cerotti. Quem deu certo? Com 200 milhões dava para manter o Gabriel Jesus. Não, se eu sou o dono dos 200 milhões, eu falo para ele, amigo, pera aí, tô perdendo dinheiro. Com o que o Palmeiras gastou, mantinha o Gabriel Jesus, que é a maior revelação do futebol brasileiro depois do Neymar. Que é um jogador extraordinário. Mantinha, eu não acredito, porque jogador, quando o empresário fala pro jogador que ele tem que partir... Mas com esse dinheiro todo que gastaram, era só dar para ele.
Tá bom. 200 milhões de reais. Pra ele acerta o 200 milhões de reais gastaram e o time não andou. E há até bons jogadores contratados, mas eles não conseguiram não conseguiram andar. Eu acho que o William é bom jogador, o atacante é bom jogador. O Bigodinho? O Bigodinho é bom jogador. Esse Keno é mais ou menos, eu sou contra contratar jogador que caiu de divisão, né? Ele tinha caído com o Santa Cruz, sabe? Quem? O Keno. Vai dizer que o Palmeiras entrou pelo Keno? Entrou pelo Keno. Lateral direito, o Mike. Bom jogador, mas não era aproveitado. No Cruzeiro alguma coisa tinha. Daverson, 18 milhões de reais. Sabe? Esse foi o Cuca maluco? É o Cuca que trouxe. Tá. Entendeu? E aí briga lá com o Roger Guedes, o Edu Dracena também, o Cuca não gostava dele. Aí o Felipe Melo acaba com o clima nos vestiários, com o clima no elenco do Palmeiras, e tem gente achando que ele é a salvação. O Tietê agora pintou o cabelo achando que vai resolver, né? E gastou 200 milhões para fazer um monte de contratações. O Tietê, você não viu o jogo? Ele deixou ficar umas parafernálias na cabeça? Tirou logo. Alguém falou com o Jônior, você sabe. Lógico. Alguém falou, vamos parar de coisa feia. Chegaram pro Jô e falaram o seguinte: amigo, você já meteu a mão naquela bola contra o Vasco, todo mundo já falou, você se meteu em comentar o comentário do Rodrigo Caio, não aparece muito, não pelo cabelo, faz gol que você vai aparecer. Que tal você voltar com o cabelo normal? Aí ele voltou com o cabelo normal. Você quer ouvir a Karen Eichmeier? Lógico, eu tô ansioso. Pois não, Karen. O Bruno Fernandes quer saber: irregularidades nas eleições do Vasco, isso é novidade? Boa. Até engasguei, amigo. Quer uma água? Irregularidade? Quer uma água? Dessa vez superaram. Quer uma aguinha para passar? Não, eu já tomei, a SIG me prendeu um copo de água. Obrigado. Irregularidade dessa vez foi uma calhação. Não sou a favor de Brant, nem do Horta, nem sou contra. O Horta não tem a ver com o Fluminense? Não tem nada a ver com Não, tem nada a ver. Esse daí é presidente da Unidos da Tijuca. Foi lá fazer carnaval. Aí chegou na hora da eleição, já que atravessei o samba, e manda a baiana pro outro. Coisas do Vasco. Mas aí, sumiu primeiro, de uma hora para outra, até anotei. Eu vi uma matéria, um companheiro, só não estava escrito o nome do companheiro na matéria, por isso eu não dou crédito. Mas era do UOL, se eu não me engano. O cara, primeiro, 43 sócios tinham o mesmo número de telefone. E era o incrível número 021 0000. Mas você trabalha na mesma empresa? Bom, 00000, mas em Portugal. Você o mesmo celular pertencia a 21 sócios. O quê? Aí um outro número pertencia a 17 sócios. Mas não tem aquele sistema celular de 564 família? Sócios entraram no clube num prazo recorde de 20 dias. Aí a doutora Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro, disse que o Vasco, que proclamou a vitória do Eurico Miranda, no seu site oficial, disse que o Vasco tem 48 horas para provar a existência desses cidadãos aí que votaram. É a tal da urna 7. Olha, é muito abuso. É muito abuso. É chamar todo mundo de otário. Se isso aqui é verdade, é chamar todo mundo de otário. Aí é a avacalhação total. A chance de ser verdade é pouco. A avacalhação total. A avacalhação total. Eu nem discuto Eurico Miranda. Eu não discuto. O cara faz parte do Vasco. Da história, né? Eu garanto para você que eu frequentei o campo de futebol como repórter, como assessor de imprensa. Aí é o Figueroa. Eu conheço muita gente no Vasco da Gama que o Eurico passa. Verdade. Porque ele fez muito pelo Vasco. Por ele também, mas pelo Vasco fez. É uma figura mitológica, diria. Mas não é o sistema que vinha hoje no Rio de Janeiro, aí é uma avacalhação. Quer ser bom? Ou vocês acham que é bom? Vota nele. Agora, avacalhar vai perder toda a credibilidade da instituição. Mas ele é corajoso. Ele botou o símbolo do SBT na final do Campeonato Brasileiro na camisa do Vasco que passou na Globo. É corajoso, maluco, tem vários adjetivos. Mas fazer isso, se isso é verdade, aí avacalhou tudo, né? Aí avacalhou de vez.
Bom, que esperar do Eurico Miranda? E quando ele fez isso com o SBT, botando a placa do SBT em tudo quanto foi lugar, e a Globo transmitiu o jogo, que era aquela exclusividade. Eu fiz o jogo. Exatamente. Só que tem uma coisa, o Vasco era mais forte e ele também era mais forte. Aí ele também se perdeu. E também tinha uma guerra de bastidores com a Globo que não pagou. Isso, mas depois ele acertou, né? É lógico. Você acha que vão ficar O Eurico Miranda na época era político, hoje ele não é mais, ele tem ainda o feudo dele lá no Vasco da Gama, e ele sobrevive com o Vasco da Gama hoje lá no Rio de Janeiro. E parece que é uso e costume no Rio de Janeiro fazer esse tipo de coisa. Olha, vamos aí nos ajudar, uma coisinha aqui, outra ali. É uso e costume no Brasil inteiro. Não, mas o Rio de Janeiro, não foge à exceção. Não é exceção à regra. Hoje é uma cidade, por exemplo, que eu acho maravilhosa, principalmente as praias, mas eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro. Se caiu o Rio, se puder evitar, melhor. Só que tem uma coisa, Seródio. A gente já viu acontecer esse tipo de imbróglio jurídico no Corinthians, com o Dualib, e no São Paulo com o Juvenal Juventus. Por isso que houve uma evolução no estatuto Não, mas eu só queria complementar o seguinte. O que vai acontecer? Vai para a justiça, como foi. Foi. Vai ter recurso, contra-recurso, liminar. E o que vai acontecer? E o Eurico continua presidente. O Dualib continua presidente com uma causa na justiça por N tempo. E aqui o Juvenal Juventus, estou dizendo aqui porque aqui a AltV é pertinho de São Paulo, do Morumbi. O Juvenal também se manteve como presidente porque a justiça não decidia, demorava para decidir e ele foi ficando. E ficou a eleição subjúdice, e daí você não podia fazer outra eleição, e ele também não ia pedir para sair. Então parece que o caminho do Vasco está muito parecido com isso, ou seja, a juíza pode inclusive falar assim, tá, ok, vocês não conseguiram comprovar, a eleição está invalidada, essa urna aí não vai poder contar, aí vão entrar com recurso, vai demorar mais 10 anos para jogar o recurso, e a eleição subjúdice, mas alguém, então permanece o presidente atual. Quem é o presidente atual? Eurico Miranda. Ou então entra o Euriquinho, que é o filho dele. Eu acho que o Vasco da Gama é maior do que toda essa gente aí. Me desculpem. Isso é uma frase que eu acho que o Vasco da Gama é maior do que toda essa gente aí. Toda entidade é maior que qualquer pessoa. Não pode ser. Não acredito. Não pode ser. O Corinthians só deu uma virada na sua história quando um grupo que existia dentro do próprio Corinthians resolveu arregaçar as mangas. Pô, será que ninguém no Vasco faz isso? Ué, só ele manda lá? Mas não interessa, era o Dualib que mandava. Lá. Era o Dualib que mandava. O Dualib mandava e só saiu quando a justiça falou. Não, teve muita coisa. Houve muita negociação, eu sei. Negociação, nada. Os caras foram lá, se desgastando nada. Os caras foram lá e foram fazendo terror, foram mexendo, foram crescendo e mudaram o quadro. Mas quanto tempo levou? 10 anos. Não levou 10 anos. Levou, tô falando Foi da época da MSI. Como chama aquela? MSI. O do Kia Choraianhan. Kia Iorabicha. Que levaram aquele Boris Belezovski. Que a senhora Belezovski foi lá andar no clube. Os caras se revoltaram, criaram algo diferente no clube e deu certo. E mudou de mão. Mudou tudo. Mudou tudo no Corinthians. Bom, já vamos falar um pouquinho mais do Santos. O Fábio Serrano não deixa falar do meu Santos. Pô, tadinho do meu time. A Karen aqui mais vai falar mais também. Olha, e o Vander Luiz também vai dar o seu destaque final. Você queria ir embora? Espera aí. Até já. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe.
Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você, venha pra rede você também aqui na AltV, a TV da internet. Queria falar mais do Santos, mas também não merece tanto assim, né? Como não? Não, chega, né? O Santos foi um vexame Eu tô ontem. louco pra saber o que o Elano disse que vai falar do Lucas Lima. Vai conversar com o Lucas Lima. Mas falou que, tô louco pra falar, mas não falo. Então não fala. Então não sobe pelo aparelho. Eu acho que o Palmeiras Desce, o Santos estão procurando um treinador já pro ano que vem. Isso com certeza. Mas Ah, ainda é uma briga que tal aí um tal pra de ir pra Levir Libertadores. É verdade, o Levir podia vir pro Palmeiras e o Cuca para o Santos. Por que não? Pronto, já resolveu o Não, problema. ao contrário, o Modesto ia ficar louco. Modesto, traz o Levir de volta. Meu Deus, ele volta mesmo. O Wander vai falar já, mas antes eu queria umas questões aqui com a Karen Eichmeier. Vamos falar do meu São Paulo, né? Meu Deus, São Paulinho. O São Paulo jogará com vontade contra o Chapecoense, mesmo com o fantasma do rebaixamento mais distante? E também tem outra questão aqui, que depois que o Lucas Fernandes saiu do São Paulo, o time só ganhou. Hoje, se ele for escalado no lugar do Cueva, o time perde o jogo. Vocês concordam? Que ele é um sono só. Ela tá... você viu só? Ela o quê? Ela tá antenada, tá ligada. Escuta, o São Paulo já não tá com o Cueva na mão. O Cueva foi pra seleção do Peru. Então, o Cueva se foi. Você foi? Vê se não foi pego no doping, não, né? O Marcelo de Lima Henrique apita esse jogo, que será às 20 horas no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Olha, segundo o Alegrão... É o Tristão, rapaz. Eu acho ele alegre. Ele falou que o São Paulo tem 0,0,0,0,2 no nome dele para cair. E 6% de chance de chegar na Libertadores. Você acha que os caras não vão jogar com vontade? Mas sem o Cueva, né? A pergunta é pertinente. É o Lucas Fernandes, é um garoto ainda. Mas São Paulo hoje vai ganhar da Chapecoense, né? O Chapecoense tem o Reinaldo. O lateral esquerdo vai jogar o Reinaldo? Que é do São Paulo. E é um lateral que faz falta hoje. Que o Corinthians gostaria de levar para lá para ficar no lugar do Arana. Aí o São Paulo está contratando o Edmar, que vem jogando na lateral esquerda, que pertence ao Cruzeiro, ele vai ficar. Não é aquele de Campinas, que não, jogava no Guarani? Aquele fazia gol, hein? Nossa Senhora. E você falou, passando sobre o doping, né? Talvez por analogia ao Paulo Guerreiro. Os caras falam Paolo, né? Na Itália não tem Paolo, nem Paola, né? Paulo, né? Paula, né? Mas não vem com essa história, não, que o nome dele é Paolo. Tá bom. Que coisa. A mãe do cara põe o nome. O assessor de aí vem o da época do Corinthians gostava na Itália não tem. Que é Itália? O Paulo Guerreiro. Peruana, Paolo, a mãe dela. Paulo Guerreiro. É Paola Oliveira ou Paulo Oliveira? É Paula Oliveira. É bonito, hein? O Guerreiro já é feio. Nas próximas horas vai sair o resultado da contraprova do exame antidoping do Guerreiro. Pelo que a gente conhece desse sistema, a verdade é que, estou olhando o relógio aqui, o Wander está na ponta da linha. Na verdade é o mesmo material que foi servido para a prova, ou seja, tem tudo para confirmar o doping. De qualquer maneira, ele contratou um departamento médico, foi até o Peru para tentar provar que tomou um chazinho apenas e tão somente e que os traços de cocaína que apareceram no exame antidoping não tem nada a ver com ele. Eu acho muito difícil essa mudar é a questão. Situação. É traço ou é carreira? Não, isso é com Maradona. Vamos em frente. Aliás, a ironia é o Guerreiro ser pego num doping num jogo contra a Argentina do Maradona. Mas, já que falamos do São Paulo, que joga hoje, vai ganhar, vai a 46 pontos, ou seja, tranquilamente sai dessa possibilidade de rebaixamento, que já não existe mais, na minha opinião. Mas, apostar isso, até o Tristão está apostando, porque eu não estou. Tá bom. Wander Luiz, seu destaque final. Bom, e para fechar minha participação, falo aqui do São Paulo e Chapecoense, e como as coisas mudam, né? O São Paulo estava ameaçado pelo rebaixamento, hoje vai ter um jogo do São Paulo, e do São Paulo já está tranquilo, podemos dizer. Então, o São Paulo hoje contra a Chapecoense é um jogo para conseguir a vitória, já não entra com toda aquela pressão, e a situação mudou. Então, se a gente teve aí momentos em que o São Paulo estava ameaçado, um São Paulo apreensivo, hoje é um São Paulo que tem tranquilidade. E pelo baixo nível do campeonato, pode pensar, inclusive, em classificação para a Libertadores, porque o São Paulo ganhou aí uma série de jogos e já está no meio da tabela, né? Então, o São Paulo contra a Chapecoense é tranquilidade, tem tudo para ficar ainda mais longe do rebaixamento e começar até a pensar aí na vaga para a Libertadores. E para fechar, eu queria só falar, hein? Tem seleção brasileira, os 2 amistosos do Brasil que a gente vai acompanhar aí, e só um detalhe, hein?
Fim de semana tem Fórmula 1, GP do Brasil. Que coisa, hein? Em outros tempos, né? Aquela motivação, Piquet, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, e agora nada, hein? E a gente vai continuar sem piloto ano que vem com a parada do Felipe Massa. E o especialista Flávio Gomes estava falando aí, acompanha um comentário dele, que não tem ninguém previsto aí. É um Brasil longe da Fórmula 1. E sem ter piloto para competir, o torcedor não está nem aí, hein? Tem Grande Prêmio Brasil domingo, é verdade, você tem razão. São Paulo e Chapecoense hoje, 20 horas no Pacaembu. Por que não Acho que muda o São nome Paulo do ganha. prêmio? Põe em CT. Agora vem cá. Se eles corressem daqui até o Rio de Janeiro, Tem Grande Prêmio. aí vão Brasil. pagando pedágio. Não, aí ia ser emocionante, ia furar pneu, ia cair fogo. Não, mas aí é rally. Isso já existe. Não, eu tô tentando motivar esses moços que ficam correndo atrás do próprio rabo o tempo Não, a todo. Fórmula 1 é legal, eu gosto, eu particularmente gosto. E vou continuar vendo, porque o Lewis Hamilton, que é o inglês, Lewis Hamilton, pra acertei. Minha avó falava do Pintacuda. Pintacuda foi um bom piloto. Agora, o Brasil desde o Senna não tem mais, né? Embora haja uma mídia aí que trabalhe para tentar provar que nós temos um novo Senna. Olha o Massa, o Massa vai ultrapassar. Por quê? Porque quando o Stroll faz pontos na frente do Massa, chega antes. Quem? O Stroll, Lance Stroll, canadense, que é da equipe do Massa ainda. Aí o comentário é o seguinte, sabe por que ele chegou na frente do Massa? Porque o Massa é um cara bom. O Massa passou todas as informações para ele. Aí quando o Massa chega na frente, nossa, maravilhoso. Mas vamos voltar pro esporte, né? Vou falar para você. Massa viu? bom é macarrão da nona no domingo. Lá é pasta. E por falar em massa bom, a Itália joga agora, hein, contra a Suécia nesta sexta-feira. E depois. Ganhar. A Itália na Copa do Mundo, isso é esporte. Porque você acabou de falar de seleções importantes. O Brasil joga também nesta sexta-feira, dia 9. Pra que foram inventar esse jogo? Pierre, agora o sobrenome aqui não vou saber falar, não. Está aí no campo o meu francês não está bem. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Gemerson e Marcelo. Casemiro, Fernandinho e Juliano. Juliano na seleção. Aí, tá bom. William, Gabriel, Jesus fala e o time Neymar. japonês aí que eu quero saber. O time japonês é o Nakahara, Nakamura, Nakamoto. O tá Jorge, todo mundo escalado. Pra que fazer isso? Não vai testar nada, porque até os japoneses mudaram daqui 6 meses. O jogo vai ser a 1 da tarde, 10 horas lá, 10 horas de Brasília. Pra que fazer isso? Pra treinar, cara. É treinar, o jogo, a Copa é daqui 6 meses. É importante. Depois, terça-feira, um grande teste será a Inglaterra, né? Em Wembley, no lendário estádio de Wembley. Então joga contra a Inglaterra, mas não... mas o Japão também faz parte, até porque o Japão participa de Copa do Mundo. Então você tem que sentir. Aí você está sendo muito chato. Não é chato, falta 6 meses. Deixa o Brasil jogar. E depois só vai ter jogo em março. É um jogo só. Tá vendo? Vai jogar agora e vai ficar então, até março. Tem que testar alguns jogadores. Eu acho que o Tite faz muito bem. E garanto para você que o Brasil é favoritíssimo contra o Japão. É favorito. Pensei que você ia falar da Copa. Não, da Copa. A Copa o Brasil sempre é favorito. Aliás, o Messi deu uma entrevista há poucos dias. O Messi falou que vai andar 50 quilômetros para ver se a Argentina vai ser campeã do mundo. Não, disse que a Alemanha, Brasil... Se andar 50 quilômetros resolvesse, eu ia ficar mal. Está pedindo uma pausa, mas na verdade é encerramento. Né? Enfim, acabou. Vamos encerrar o futebol em rede. Careca e Maia, boa tarde. Até segunda-feira aqui na Altivia TV da internet. Obrigado e foi muito bom recebê-la de volta. Boa tarde, é muito bom estar de volta também. E ó, só queria falar um negócio. O Vitor Belmonte está falando, São Paulo vai terminar em 5º. Isso aí, Vitor. E boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Espero todos vocês na segunda. Desconfio que essa moça é São Paulina. Desconfio. E o Wagner Belmonte acredita em milagres, né? Mas tudo bem. Um abraço, boa tarde, Fábio Serol. Um abraço para todos vocês de Venceslau, Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro e todos aqueles que estão na fila para entrar na rede. É só procurar a SIG que ela resolve. Venha para a rede você também. Até a próxima, segunda-feira. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo.
Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.